Qual a idade mínima para se começar a pagar o INSS como contribuinte facultativo? Eu tenho um filho, ele não trabalha, talvez estude, talvez não interessa. Ele não tem renda laboral e eu desejo que ele tenha proteção previdenciária. Ele poderá começar a pagar o INSS a partir dos 16 anos de idade. O vídeo não acabou ainda. O vídeo é curto, não interrompa. Assista até o final. Tem informações importantes. Com 16 anos de idade, ele pode começar a pagar o INSS. Existem algumas opções. Pagar sobre valor baixo ou sobre valor mais alto. Pagar todos os meses ou pagar uma vez a cada 6 meses como facultativo para assim preservar a condição de segurado. Vamos lá. Se você está disposto a pagar sobre o salário mínimo, o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, em caso de incapacidade temporária ou definitiva, será de um salário mínimo. E se você está disposto, você já decidiu que pagará sobre um salário mínimo, você pode pagar você pode pagar 11% do salário mínimo. Procure no Google ali o código tal, né, inscrição no INSS, pagamento 11%. Pagará com aquele código ali. Se você deseja pagar por um valor um pouquinho, não muito, mas apenas um pouco acima do salário mínimo, talvez não valha a pena. Porque se você pagar sobre o valor acima do salário mínimo, você não terá a opção de pagar sobre 11%. Terá de pagar sobre 20%. E aí, olha só, se você pagar sobre o salário mínimo, R$ 1.400 e poucos, você pagará 11% deste valor. Mas se você pagar sobre R$ 1.500, você já pagará 20%. Então, não faz sentido pagar 20% para ter um salário de contribuição pouca coisa acima do mínimo. Caso você tenha condições de pagar sobre um valor mais alto, recomendo que o faça, porque caso o seu filho fique incapaz para o trabalho temporariamente ou definitivamente, a média do salário de contribuição será o critério utilizado para definir o valor que ele receberá de benefício previdenciário. E aí é que está. Existem situações, existem pessoas que estão sujeitas a uma previsibilidade maior de incapacidade para o trabalho, de incapacidade para suas atividades habituais. Por exemplo, pessoa que pratica esporte radical tem uma propensão maior a sofrer acidentes. O acidente dispensa carência. Então, se você estiver apostando, entre aspas, em pagar um valor maior para que o seu filho tenha uma proteção previdenciária com cobertura em caso de acidente, não precisa se preocupar com as 12 contribuições de carência. Acidente dispensa carência. Então, neste caso, uma única contribuição a cada 6 meses será o suficiente. Vamos imaginar, salário de contribuição sobre 5 mil. O salário de contribuição sobre 5 mil, o valor da contribuição será de 20%, será de R$ 1.000. Uma contribuição a cada 6 meses preservará o valor mais alto da média do salário de contribuição. Uma pessoa que tem uma média de R$ 5.000 receberá, por exemplo, um auxílio-doença de 91% de R$ 5.000, que dará R$ 4.500, R$ 4.550. Vamos imaginar, uma contribuição a cada 6 meses custa R$ 1.000. R$ 1.000 dividido por 6 meses dá R$ 160, 160 e pouco, R$ 170. É o valor mensal, na média, mais ou menos baixo, para ter esta proteção. O problema de fazer isso, fazer um pagamento a cada 6 meses, é que algumas doenças não dispensam carência. Vamos imaginar a situação do dependente químico. Vamos imaginar que é uma doença que afeta pessoas de todas as idades. A dependência química não dispensa carência. E a carência é 12 contribuições. Antes de serem invertidas a 12ª contribuição, o segurado não terá proteção para esta doença, porque ela não dispensa carência. E aí, então, neste caso, vamos imaginar que você tem um filho dependente químico. Neste caso, parece urgente cumprir a carência de uma vez, o quanto antes. E aí é recomendável que se pague as 12 contribuições o quanto antes no maior valor possível. Se for possível fazer em valor alto, ótimo.
Se não for possível, talvez o ótimo seja inimigo do bom. Já está bom pagar sobre o salário mínimo mesmo. E depois vá aumentando a média uma vez a cada 6 meses, com contribuições maiores, se for o caso. Ou doenças que têm um efeito progressivo. Não é tão comum assim, mas acontece. Uma pessoa tem uma doença de efeito progressivo. Já é antevisto que ela se tornará, ou tem uma grande chance de se tornar incapaz nos próximos anos. Mais um motivo para pagar um valor alto e, dependendo da doença, verificar se ela dispensa carência ou não e tentar organizar isso. Caso esta doença não dispense carência, tentar fazer as 12 contribuições em valor alto o quanto antes. Vamos imaginar uma pessoa, olha só, que tem um estilo de vida violento. Podemos falar abertamente. Uma pessoa que comete atos infracionais de maneira habitual. Esta pessoa ela tem uma maior propensão de sofrer atos de violência. Talvez atos de violência decorrentes, né, por uma reação de algum ato que ela própria tenha iniciado. E neste caso, uma proteção previdenciária pode fazer a diferença entre uma chance de reestrutura familiar, uma reestrutura pessoal ou não. E, novamente, atos de violência dispensa a carência. Uma contribuição a cada 6 meses já é o suficiente. Vamos falar em bom português. Se eu tivesse um filho delinquente, eu detestaria essa hipótese, não gostaria de ter um filho delinquente. Mas se eu tivesse um filho delinquente, eu pagaria INSS no teto para ele. E se eu não tivesse condições de pagar INSS no teto para ele todos os meses, eu pagaria todos os meses que eu pudesse, considerando uma vez a cada 6 meses, pelo menos uma a cada 6 meses. Eu não gostaria de ter um filho dependente químico, mas se eu tivesse um filho dependente químico, eu pagaria no maior valor que eu pudesse e tentaria cumprir as 12 contribuições o quanto antes para cumprir a carência. Vamos imaginar que eu tivesse um filho com alguma doença progressiva. Eu verificaria qual é o prognóstico, quanto tempo, qual é a tendência de haver esta progressão até que meu filho se tornasse incapaz e verificaria quantas contribuições, qual seria o intercalamento que eu poderia fazer para manter uma média alta, manter uma média o mais alta possível e, ao mesmo tempo, preservar a proteção previdenciária, com uma contribuição a cada 6 meses no mínimo. Isso como facultativo. Pessoal, tudo isso que eu falei aqui, isso aqui não é receita de bolo. Isso aqui são algumas diretrizes que você deve de usar, deve de pensar a respeito para tomar a melhor decisão. Eu não digo o que você deve fazer. Eu digo o que você deve saber para tomar a melhor decisão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.